Impossível lembrar o nome de tudo. Peraí. Deus do céu. Acabei de olhar e esqueci. Ai, meu Deus, tô ficando velha. Sabe que aí você quer fazer as coisas correndo também. Fedro. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos nesse cantinho aqui, que a gente ainda tá falando sobre as histórias. E por que a gente tá falando também, né, contando um pouquinho dessas histórias de alguns escritores, pra poder a gente chegar no vídeo pra falar sobre as técnicas de contação de história, algumas. Então a gente vai chegar nesse vídeo pra falar das contações de história, mas a gente precisa falar dos escritores das histórias, porque um bom contador de história, ele sabe que quanto mais histórias ele lê, mais repertório ele tem pra contar, pra inventar histórias. No outro vídeo, eu falei sobre a Ana Maria Machado, que ela tem um livro chamado Menina Bonita do Laço de Fita, e eu gosto muito de uma frase dela que vai ser muito importante pra gente começar a falar do tema de hoje nesse vídeo. E a frase dela é a seguinte, eu vou ler pra vocês, pra não sair da citação. Essas histórias funcionam como uma válvula de escape e permitem que a criança vivencie seus problemas psicológicos de modo simbólico, saindo mais feliz dessa experiência. A Ana Maria Machado está citando dos contos de fada. Para ela, os contos de fada têm toda essa competência, toda essa potência. Para o Bruno Bettelheim, que ele é um estudioso do tema, ele diz que todo conto de fadas ele tem que terminar com um final feliz, para a criança ter essa sensação de que tudo vai se resolver, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar os contos de fada também com as crianças em sala, desde quando eu dava aula para as crianças pequenas até agora as mais velhas. Mesmo os contos conhecidos, é muito engraçado quando a gente começa a contar às vezes a mesma história dos Três Porquinhos, ou a gente conta com uma versão um pouco mais dark, porque eles são mais velhos, né? A versão dark não, né? Quando eu digo que por exemplo, a do Charles Perrault, que são os finais assim que aquela época precisava daquele ensinamento. Mas é interessante quando a gente usa esses finais, ou às vezes conta a mesma versão da história, porque a criança sempre ela vai ter um insight diferente. Ela vai contar, mas a Chapeuzinho devia ter, por exemplo. A Chapeuzinho, meu Deus do céu. A Chapeuzinho, ela não devia realmente ter conversado com estranhos. Que a mãe dela disse que não era pra ela conversar com o lobo. Realmente, a Ariel, né? Não é Ariel o nome, na verdade, a Pequena Sereia. Não sei se vocês já conhecem o conto da Pequena Sereia. Ela não fica com o príncipe. Ela vira espuma do mar. Mas aí quando eu conto para as crianças, elas falam, nossa, ela devia ter feito isso, não feito aquilo. Então os contos de fadas, eles carregam esse sentimento, esse poder de fazer com que a criança pense nisso. E os contos de fada fazem parte da literatura infantil. Um outro gênero que faz parte são as fábulas. E existem 3 escritores muito importantes das fábulas, né? Que é o La Fontaine, o Êxopo e o Fredo. Acho que é esse o nome do Fredo, hein, gente? É Fredo ou Frodo? Fedro. Acabei de olhar o Fedro. Então, os 3 são muito importantes para falar sobre as fábulas. Tem algumas pessoas, não sei se é até teoria de conspiração, que dizem que o Êxopo, na verdade, não existiu. Aí outras falam, mas como que ele não existiu se tem um monte de fábula e falam que foi ele que escreveu, aí falam que ele era escravo, enfim, ninguém conhece um pouquinho da história deles, porque faz muito tempo. Então a gente sabe que as fábulas são histórias que foram criadas há muito tempo. Elas têm uma linguagem bem simples, por isso que normalmente ela cativa as crianças. Elas têm repetição nelas, assim, normalmente tem algumas palavras que fazem repetição quando tá no texto. E tem 2 coisas muito importantes que você vai reconhecer aquela história se ela é uma fábula. E ela tem que ter animais. Não tem pessoas nas fábulas, são animais que se comportam como humanos, que representam os humanos, que fazem coisas que parecem que eles são humanos. E todas as fábulas têm moral.
tem um ensinamento. Normalmente, quando eu era criança, eu lembro que a minha professora leu A Raposa e as Uvas. Eu tava, acho que na 4ª série, que hoje seria o 3º ano. Ou 5º ano. Ai, gente, eu sempre me confundo nessas coisas ainda. Eu sou da outra época, eu sou velha. Mas então, tava na 4ª série, ela leu A Raposa e as Uvas. E aí ela trouxe uma frase, né? Que sempre vem com uma frase moral. É alguma expressão, alguma coisa. E eu tenho um problema seríssimo pra entender isso. Seríssimo. Eu não consigo... Na verdade, eu entendo também, talvez. A maioria eu entendo, mas eu não consigo falar. Então... Por exemplo, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu entendo a expressão, eu consigo explicar, mas eu nunca consigo lembrar a rima, a estrutura. E normalmente as fábulas terminam desse jeito. Então toda vez que eu vou contar uma fábula, fazer uma contação, eu não consigo fazer uma contação de boca, porque eu sempre me perco. Então normalmente eu faço com o livro mesmo. Mas... tudo bem. E você, qual que é a sua fábula favorita? Já escreve aqui. Seus contos de fada também, eu acabei contando num dos vídeos que um dos meus favoritos é o Hans Christian, que ele escreve sobre o Ugly Duckling, né? E é uma das histórias que eu mais gosto também de trabalhar. Mas e qual que é a sua fábula favorita? Eu gosto muito da Formiga e a Cigarra. Eu lembro que eu fiz uma contação... Não saiu certinha, né? Porque como eu acabei de falar, eu nunca lembro. Eu fiz uma contação que eu era a formiga e minha outra amiga era a cigarra. A Nath, eu fiz um vídeo com ela, eu vou escrever aqui, vou deixar no card aqui em cima o vídeo com ela, que a gente falou sobre traumas pedagógicos. As crianças estavam correndo, gritando assim no parquinho, né? Imagina aquele momento que você fala, meu Deus, onde eu fui amarrar meu bode? Aí eu falei, vamos contar uma história lá, mas qual? Falei, a fábula. E aí a gente contou em inglês até. Então foi muito engraçado, as crianças se mijaram de dar risada, porque eu era a formiga que tava trabalhando, né, o tempo todo pra ter comida no inverno, e a Nath lá, desmaiada na grama, olhando o céu, que tava tudo maravilhoso, e que ela era cigarra que não trabalhava. Então a fábula, ela traz sempre esse ensinamento moral pra criança, e como tem animais, ela é bem divertida. Então, quando você tem o 1º ano também, são textos mais curtos e aí fica mais fácil das crianças conseguir ler sozinha. No começo dos nossos vídeos, falando sobre contação de histórias, contando histórias, eu comecei a falar sobre de onde surgiram as histórias, de onde elas vêm. E aí eu até comentei que do tempo das cavernas as pessoas contavam histórias em rodas de fogueira e também tinham as gravuras nas paredes, assim, né? Várias. Vocês conseguem pensar em algum gênero literário, alguma coisa algum livrinho, uma revista bem pequenininha, que tem isso? Gravuras? Conseguiu lembrar? Sabe qual é? São as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos cativam, acho que qualquer pessoa, independente da idade. Se você é pequeno e não consegue ler, você vai olhar as histórias, ainda mais se for da Turma da Mônica, né? Maurício, seu maravilhoso, que participou da minha infância inteira e até a vida adulta. Mas enfim, voltando, você olha a gravura, cativa você, então você quer ler, você começa a ler, você não para. Independe da sua idade, pode ser Marvel, enfim, HQ, as histórias em quadrinhos, elas têm aquelas gravuras, tem as onomatopeias que são incríveis de trabalhar, maravilhosos, né, com as crianças, que são aqueles sons que você vê no quadrinho e você às vezes também não consegue nem pronunciar. Mas é muito legal você trabalhar com as crianças com as onomatopeias e pontuação nas gravuras, ou com as gravuras nas histórias e quadrinhos. Toda a história ali precisa de entonação, precisa que a criança preste atenção na entonação, na pontuação, para ela conseguir entender a história também. Então, e também nas feições, né? Então, a história em quadrinho torna-se uma ferramenta indispensável para a sala de aula, para o professor, principalmente do 1º e do 2º ano, que a criança tá trabalhando, tá interpretando, tá tentando pegar aquela independência de ler sozinha. Então, use e abuse das histórias em quadrinhos, e a gente não poderia deixar de falar do Maurício. Eu tenho certeza que você conhece Maurício de Souza e que você conhece ou ama um dos personagens. O meu favorito é o Cascão. Eu juro que eu tomo banho todos os dias, 2. Mas eu sou apaixonada pelo Cascão. Porque toda vez que eu falo pras crianças, eu amo o Cascão. Você não toma banho? Eu tomo sim, gente. E você, qual que é o seu personagem favorito? Qual a sua história em quadrinho favorita? Já comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você deve ter um personagem favorito. Se é o Horácio, ou não consigo pensar em outro que não seja do Maurício de Souza, gente.
Mas eu lia outros, Saci Pererê, por exemplo, do Ziraldo. Coloca aqui embaixo qual história em quadrinho que você mais gosta. E teachers, professores, usem e abusem da história em quadrinho. Aproveita que a Mônica, né, tem Mônica's Gang, que é em inglês também, tem acho que em espanhol. Em alguns lugares tem espanhol também. Então você consegue utilizar até no English as a Second Language. Um outro gênero que quase não é muito utilizado hoje em dia são os mitos e as lendas, né? Os mitos e as lendas são um pouco antigos. Aí quando você fala mitos e lendas, você já pensa no Thor. Não é só no Thor, tá? Tem outras coisas. Mas assim, tá até aqui na minha cola, tá falando, os mitos e lendas, eles existiram há muito tempo, né? Que as pessoas inventaram pra explicar fatos da natureza. Então elas estavam lá trabalhando na lavoura, fazendo as coisas, e aí via um raio enorme. Aí não existia ciência naquela época. Então como que eles iam inventar uma explicação pra aquilo? Ah, é Zeus. Mas se você parar pra pensar, todo mundo faz isso, acho que até hoje. Eu lembro quando eu era criança, minha avó, a avó e minha mãe, acho que as duas, a gente ouvia barulho assim, raio, trovão, não lembro agora qual que faz o barulho. Editor, escreve aí, porque eu já não lembro mais. E aí minha avó falava assim, ah, alguém tá arrastando mobília lá em cima, alguém tá arrastando móvel lá em cima, tá fazendo mudança. Então são explicações do povo, os mitos e as lendas, né? E tem diferença. Por quê? Os mitos, eles normalmente tinham os deuses e, como eu disse, eram para explicar coisas do dia, né, fatos que estavam acontecendo, explicações. Tinha também uma conotação um pouco religiosa da época. E as lendas são narrativas, normalmente passadas oralmente, assim, para vários povos com alguma explicação. Mas eu acho um pouco, eu diria, ruim até, assim, que as pessoas hoje em dia não falam tanto dos mitos, né, das lendas, que tem essa questão fabulosa, fantasiosa. Eu trabalhei em uma escola até que eu tava trabalhando no projeto Baú de Histórias, e eu queria muito trazer outros tipos de histórias, não ficar só nos contos de fada. Não que eu estou falando que eles não devem ser utilizados ou que sejam ruins, mas que às vezes a gente fica só no Chapeuzinho Vermelho, só nisso, e a gente não abre nosso repertório para conhecer outras coisas, outras culturas. E aí eu comecei a querer contar a história da Quimera, contar a história da Medusa, que se você modificar algumas coisas e adaptar, ela é apropriada também para o público infantil, para divertir, porque as histórias, além de trazer uma moral, uma explicação, ela também tem que vir para trazer uma diversão. Infelizmente, a minha ideia foi, vetada. Isso acontece também. Mas eu não acho que a gente tem que ter esse preconceito com os mitos e com as lendas e com essas histórias sobre deuses, até porque o Capitão América tá lá conversando com o Thor e todas as crianças gostam. Por que não trazer a história do Thor, contar sobre a Frida, né, que é um pouquinho da mitologia nórdica, e mostrar pra eles um pouco da cultura dos outros países, porque a história, ela carrega cultura, né, como a gente viu com os irmãos Grimm, que eles estavam tentando, eles começaram a registrar as histórias do povo pra poder alinhar a cultura e deixar aquilo certinho, né? Tanto que tem um escritor que é meu amor da vida, que é o John Ronald Reuel Tolkien. O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit e o maravilhoso Silmarillion, porque ele falava assim, todos os outros países, eles tinham a mitologia deles, o conjunto de histórias que representavam a nação deles, e ele não sentia que a Inglaterra tinha a deles. Então ele tenta, nessa busca, que ele era filólogo também, nessa busca de palavras e línguas, criar a dele, né? A mitologia inglesa através das histórias do Silmarillion. Gente, esse avião vai destruir a casa. Então eu acho que a gente deveria também aumentar o nosso repertório de histórias lendo um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma viagem em 2015, acho que foi 2015, eu fui pra Irlanda, e lá eu comprei até um livro com histórias druidas e celtas, porque quando a gente vai aprender uma outra língua também, a gente precisa conhecer um pouco dessa cultura, e a gente aprende e ensina para as crianças isso através de histórias. Então, isso que eu queria trazer um pouquinho nesse vídeo. Eu tô até pensando em contar um pouco
fazer contação de histórias com essas histórias, que nem todos contam. Se você acha que isso seria interessante, divertido e que seria legal para você aprender também para levar isso para sua sala de aula, deixa aqui nos comentários, escreve lá, eu gostaria assim que você usasse isso e contasse a história da quimera, ou sei lá, alguma outra história, e por quê, qual adaptação que você faria, enfim. Acho que seria bem interessante a gente poder utilizar isso também aqui, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está quase acabando esse momento de introdução, assim, sobre as histórias, que aí a gente vai começar a falar das técnicas musical. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.